Meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais um Frente a Frente. Nós estamos hoje há menos de 3 meses das eleições municipais, para prefeito e para vereadores. E então nós vamos continuar conversando sobre política, porque hoje a impressão que o povo tem do político é a pior possível, até por causa desse problema da Lava Jato, que está mostrando que a política está contaminada pela corrupção. Mas, de qualquer forma, é votando, é aprendendo a votar que nós temos condições de melhorar esse quadro político nacional. E, principalmente, aqui na nossa cidade, nós temos que saber escolher os nossos candidatos a vereador e a prefeito para poder a gente melhorar a cidade. Então, eu vou conversar hoje com uma pessoa que entende muito de política. Mais de 50 anos na política de Montes Claros, começou como líder estudantil, foi vereador por 3 mandatos, foi presidente da Praça de Esporte, foi o presidente do Cassimiro de Abreu, que levou o Cassimiro de Abreu para a primeira divisão, a primeira vez que um time de Montes Claros disputou a primeira divisão. Nós estamos falando do ex-vereador Aristóteles Mendes Rua. Aristóteles, continua na política? Continuo, porque política é igual cachaça, né? Mas é uma coisa necessária para o homem público e para o cidadão que quer melhorar as coisas para o nosso país, para o nosso estado, para a cidade. E a gente não pode ser omisso. A omissão é o pior pecado do político. É por isso mesmo que nós temos conversado muito aqui no nosso programa sobre política, porque nós estamos aí há menos de 3 meses das eleições, né? Mas até agora não temos ainda definido as candidaturas. Você imagina como o quadro nas eleições agora de outubro? O quadro vinha caminhando para definições, mas com o problema acontecido com o prefeito Rui Muniz, está engessado, porque muita gente está na expectativa para que ele volte às ativas e o quadro possa definir de uma maneira diferente. Mas hoje, sinceramente, está mais no campo das especulações, sabendo que aqueles que se colocaram como postulantes continuam os mesmos nomes, que é o Rui Muniz, Humberto Souto e, possivelmente, o Paulo Guedes, os 3 candidatos que estavam aí. Mas o Paulo Guedes, eu tenho informação da assessoria dele de que ele não será candidato. Há informações que são contraditórias, tanto dele, quanto de Atos Avelino, quanto de outros pré-candidatos. Então o quadro está engessado, Jairo é um pretenso candidato, então ainda não tem nada definido. Essa é uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Você foi presidente do PFL há muito tempo, depois secretário do DEM, depois que o PFL virou DEM, então você teve um relacionamento muito grande com o Jairo. Foi inclusive presidente da praça quando o Jairo era prefeito. Você acredita que o Jairo sai candidato de novo? O interesse dele e a vontade dele é de sair candidato. Ele não nega esse desejo. É candidato. Mas a especulação que tem aí na cidade, nos meios políticos, é que ele só será candidato se Rui não for. Você acha que isso condiz com a realidade? Isso é relativo. Depende do quadro político que se apresentar no momento certo, Jorge. Mas qual é esse quadro político de momento certo? Chamamos as composições dos entendimentos, porque sabe que política... Pois mas a conversa é essa, é que se o Rui não for candidato, que ele pode apoiar o Jairo. Você conhece bem o Rui e o Jairo. Não, isso é uma das conversas, Ele pode ser candidato, mesmo com o Rui sendo candidato, porque o quadro político ele é composto de entendimentos. E é feito também, as vitórias ou as derrotas são feitas através dos bons entendimentos. E o Jairo no quadro político, ele tem credibilidade pública, ele tem obras para mostrar, é um nome que é parceiro, é companheiro que pode mudar o quadro político do futuro. Isso não resta a menor dúvida. Mas nas últimas eleições para deputado, a votação do Jairo aqui em Montes Claros foi, pode-se dizer, insignificante. O Jairo... Você acha que isso não mostra um desprestígio dele, não? Não, porque por conhecer bem o Jairo e como ele fez a política, ele não se dedicou como deveria dedicar. Ele tinha um grande interesse na eleição da sua esposa, Ana Maria, para deputada estadual. Que perdeu também. Que perdeu. Mas ele veio a dedicar a Montes Claros. E nós podemos dizer com toda a segurança, Jairo é executivo, já não é homem legislativo. Nós temos que considerar o quadro político quando ele foi candidato a prefeito, que ele teve quase 50 mil votos. Mas ele, quando deputado, e isso aí é um fator até que serve de bom exemplo, ele, quando deputado, foi um dos deputados mais frequentes na Câmara Federal. Mas você há de convir porque que deputado geralmente trabalha de terça a quinta, né? Ele não, ele era um deputado frequente.
Mas você vê que ele foi um bom deputado, mas em Montes Claros ele não teve a votação Eu não que estou ele falando que ele esperava. foi um bom deputado, estou dizendo que ele era um deputado frequente. Sinal que ele se dedicava ao legislativo. Mas ele é homem executivo, pode ficar certo disso. Tanto que ele pleiteia ser candidato. Agora, né, há uma conversa que ele não apoiará, que ele apoiará Rui se Rui for candidato, e vice-versa se Rui não for. Mas são as especulações do momento político. Hoje, a verdade, você não sabe nem... Certo mesmo que é candidato até agora, só Humberto, né? Não, que se diz que é candidato. Até agora vai esperar as convenções e os entendimentos que ele tem que fazer ainda. Não, o Humberto ele me garante que será candidato em qualquer circunstância. Mas ele está com então seria o único candidato, nós há menos de 3 meses das eleições, o único candidato certo. Certo, mas vou dizer um quadro. Nenhum dos candidatos, pré-candidatos, tem ainda definido quem será seu vice, qual o partido que ele irá compor, com quem ele irá coligar. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e voltamos ainda no próximo bloco conversando de política sobre esse quadro, esse cenário municipal para as eleições agora de outubro. Confirmando, as eleições a eleição será no dia 2 de outubro, então nós estamos a menos de 3 meses das eleições. Espera um instantinho.